Bom, vamos lá, gente. Parece que chegou o dia de eu ter que tratar desse tipo de assunto, né? Vocês estão vendo a imagem aqui, né? E isso aí foi um vídeo que chegou a mim, né? Eu recebi e percebi que era a minha voz, né? E é uma pessoa conhecida. Vocês devem conhecer esse menino. Tá aí, ó. Quem quiser até segui-lo, né? Aliás, o interesse dele único, exclusivo é esse. Ele já tem 1 milhão de seguidores. E a explicação é a seguinte: eu fui convidado para fazer uma apresentação lá na UEG, Universidade do Estado de Goiás, o Estadual de Goiás, lá na cidade de Formosa, no núcleo de Formosa. E era para falar sobre a vida profissional de um aluno de letras, né? Um aluno de letras formado, o que ele pode fazer. E foi muito bacana a apresentação, estive junto com a professora Kelma, né? O professor Juscelino, que coordenou lá a nossa mesa. Estávamos atrasados por algumas razões e no final foi facultada a oportunidade de uma pergunta. E foi essa pessoa que fez a pergunta. O que aconteceu foi que eu, no começo, precisei dizer, porque na hora da apresentação era um evento de letras e eu fui apresentado como teólogo também. E tive o interesse de dizer, olha, eu sou teólogo, como vocês viram, pastor também, mas né, sou um pastor inofensivo, sou igual a vocês, fiquem tranquilos, né? Que não sou igual àqueles que ficam vociferando por aí pelo YouTube, né? E sou diferente desses e tal. E no final essa pessoa, né, identificou esse que eu estava falando como vociferando, gritando no YouTube como Silas Malafaia e defendeu-o como quem defende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, considerando inclusive blasfêmia, né, quando eu disse que não considero ele cristão, e ele considerou isso blasfêmia. Ou ele não sabe que é blasfêmia, ou ele acha que Malafaia é Jesus, é o Deus dele, né? E, enfim, foi isso que aconteceu. Então eu queria trazer uns comentários para vocês aqui, porque o problema é que no texto, eu não vou botar vídeo para vocês verem dele não, tá? Mas eu vou só mostrar para vocês que eu fiz um comentário aqui, eu espero que apareça, são muitos comentários, ele tem muitos seguidores, né? Aqui, ó, meu comentário, né? Wilkerzinho, tudo bem contigo? Parabéns por ser gênio em fazer dinheiro com a plataforma, mesmo sendo desonesto e sujo. Essa abordagem poderia ser bem diferente. Abraço. Por que eu botei isso? E ele nem comentou, ele não participa, ele só grava e deixa engajar com 1 milhão de seguidores, com certeza. Essa é a vida dele para ganhar dinheiro, certamente, né? Por que eu botei isso e preciso explicar? Porque são duas palavras muito pesadas, mas elas têm explicação, não são usadas pura e simplesmente para ofender a pessoa, não. Mas vou chegar lá, né? O seguinte, não vou deixar de mostrar ele e nem vou também fazer uma coisa divulgando e convidando e tudo, porque o interesse dele não é debater, né? É só para refutar mesmo, né? Mas como o debate não é o objetivo, não é importante, né, compartilhar isso e pedir participação. Uma coisa que eu faria se ele me convidasse, se ele tivesse interesse no debate, me convidaria para a gente debater e ele colocar no YouTube dele tudo, mas o interesse é só engajar. E uma coisa muito importante, né? Isso aí trata-se de um discurso de proliferação de ódio. Tá lá no comecinho, tem o textozinho dele apresentando, né? Aqui chamando de professor pastor de esquerda. Em nenhum momento eu disse que era de esquerda. Talvez ele tenha pensado isso porque eu falei contra o Silas Malafaia. Não falei nada de política, de político nenhum. Mas ele aludiu isso e colocou aí esquerda. Essa é uma senha aqui. Essa é uma senha para você convidar as hordas de gente de ódio para atacar. E foi isso que aconteceu aí. Muitos comentários, eu fui transformado em abortista, a favor de casamento gay, comunista e tantos outros xingamentos aí, né? Fui condenado ao inferno muitas vezes, pastor de Araque, tudo por aí vai. Professor que deveria estar, um monte de coisa. Só quem quiser olhar aí, não percam o tempo de vocês. Porque o objetivo aqui é falar dessa proliferação do discurso de ódio. E ele sabe muito bem isso, né? Muitas pessoas comentaram um monte de coisa de mim sem me conhecer, né?
sem me conhecer. E devo dizer a vocês uma coisa, quando terminou aí, e eu fui alertado de quem ele era e tal, me lembrei do caso dele na UNB, porque ele foi expulso da UNB por fazer isso. E quando eu me lembrei, desci, fui lá cumprimentá-lo cordialmente. Quem estava lá está de prova disso. Cumprimentei-o cordialmente. Não imaginei que ele estava fazendo isso. Então, só para dizer a vocês, eu o chamei de sujo e desonesto. Por quê? Porque é uma sujeira gravar sem ninguém saber. Ele sabe tanto que está fazendo uma coisa errada que ficava olhando para o colo com medo e olhando assim para ver se alguém estava vendo. Ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Né? Porque se ele me pedisse para gravar, professor, posso gravar para depois postar? Eu, ok. Né? Mas ele faz isso na sujeira, por isso eu chamei de sujo, viu? Eu que chamei você de sujo por isso, tá? Não foi só para te desumanizar, não foi um ataque, né, ad hominem, não, porque você foi sujo mesmo, tá? Nesse sentido, tá bom? E também de desonesto porque não está na universidade para estudar. Está para fazer esse tipo de coisa, engajar e ganhar dinheiro. Você já deve estar ganhando muito bem, né? Muito inteligente para fazer isso. E desonesto porque usando a universidade para isso e evidentemente uma pessoa está deixando de estar lá para estudar por sua causa. É desonestidade, tá bom? Então foi só por isso, tá? Se você gostaria de debater, eu aceitaria um convite seu, a gente sentaria até tomando um café. Eu não gosto de café, mas isso é representação, é metafórico, tá? E juro a você, seria cordial da mesma forma, né? Mas você não está preparado para isso. É coisa pessoal, né? O objetivo não é esse. Então, o que eu queria deixar mais claro aqui é porque isso foi a senha, a palavra esquerdista, para os ataques que estão aí, né? E assim se ganha dinheiro, assim se toca vida, e hoje em dia isso é muito normal ser feito com muitas pessoas, tá? Eu escrevi um texto chamado Estratégia de Desumanização, o qual eu citei para ele lá no dia que o pastor que ele citou aí usa muita estratégia de desumanização, né? Chama de esquerdista como ele fez, chama de comunista, né? De petralha, essas coisas para desqualificar alguém. Né? Então, essa estratégia de desumanização, um texto que eu escrevi para o coletivo Bereia, vou colocar o link aqui para quem quiser ler, e vou tentar produzir também um outro texto sobre essa proliferação de ódio, né? E usando esse exemplo bem testemunhal, até a, a, um incentivo da professora Magali lá, né? Coordenadora do Bereia, e vou sugerir que o texto também seja publicado para vocês conhecerem um pouco escrito, né, registrado desse fato, né? Então, essa estratégia que visa desumanizar o outro para que ele possa ser facilmente atacado, combatido, a ponto até mesmo de ser morto. Na guerra isso era usado para você se sentir menos cruel, menos culpado por ter matado alguém, porque uma pessoa normal se sente mal de matar alguém mesmo que seja um inimigo, a não ser que seja um psicopata, né, que tenha esses desejos, né? Então o discurso de ódio gera engajamento, né, gente? E gera dinheiro. Engajamento é dinheiro. Então ele não propôs debate, porque o objetivo não era esse, né? Eu o faria, como eu disse já aqui, mas a intenção não era essa, né? Então o vídeo é sobre a proliferação do discurso de ódio, não é sobre ele, né? Então não adianta eu fazer isso aqui e querer debater com ele, porque ele não tem. Ele botou o vídeo, nem participou de nada, de comentário, e não respondeu ninguém nem nada. O objetivo era cliques, curtidas, 9.600 visualizações, já está ali, 595 comentários. Poste uma coisa boa e tenta conseguir esse número de engajamento aí. Vai ser bem difícil, né? Então, nós sabemos que não importa, né? Propagação do ódio dá lucro. Aconteceu comigo, né? Não foi grave, eu não acho, né, um grande problema não. Mas é bom a gente falar sobre isso, né? Algumas pessoas poderiam ficar bem atormentadas com os comentários que estão aí, não li todos. Quero agradecer o pessoal que comentou aí, falando bem sobre mim, né? E minha solidariedade aos professores da UEG, lá de Formosa, né? Que não fiquem preocupados comigo. Já estou com saudade de lá de novo, gosto muito de lá. Aliás, vou ter que ir lá em Formosa de novo por causa desse caso, mas aí é caso futuro, vocês vão ver. Enfim, queria deixar essas palavras aí para vocês, tá bom?
e vamos adiante, porque ou a gente combate esse sentimento, né? Em vez de proliferar ódio, proliferar amor, era isso que Jesus Cristo falava, e é por isso que o outro, continua falando, não considera ele cristão. Né? O direito de falar, ele pode até ter esse direito, mas eu acho difícil que isso seja uma coisa que Jesus Cristo faria, tá? Deixa um abraço para vocês. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.